Roma descobriu que podia ser destruída sem que uma única pedra de suas muralhas fosse derrubada quando que Aníbal Barca Pibas decidiu levar a guerra até a própria Itália. A história que se segue não começa com batalhas espetaculares, nem com feitos heróicos isolados, mas com um problema estrutural de poder no Mediterrâneo Ocidental. De um lado, Cartago, uma potência comercial organizada em rotas, tributos e exércitos profissionais pagos em prata. Do outro, Roma, uma república baseada em cidadãos armados, obrigações cívicas e capacidade quase ilimitada de mobilizar homens ao longo do tempo. Entre esses dois sistemas incompatíveis, a guerra deixou de ser opção e passou a ser consequência. Este vídeo documentário acompanha a sequência concreta de decisões que transformaram Aníbal em ameaça existencial para Roma. A narrativa começa na reorganização cartaginesa após a Primeira Guerra Púnica, quando a perda do domínio naval forçou Cartago a buscar recursos, homens e autonomia fora do alcance direto romano. A Península Ibérica surge como eixo central desse processo, fornecendo metais, tropas e espaço para construir uma máquina de guerra terrestre capaz de operar de forma independente. Antes de começar, por favor, curta o vídeo, inscreva-se no canal e comente de qual cidade ou estado que você está assistindo esse vídeo documentário. Isso ajuda muito o canal a continuar crescendo. A formação de Aníbal será apresentada dentro desse ambiente, não como gênio isolado, mas como produto direto de campanhas contínuas, comando precoce e convivência prática com tropas de origens diversas. Cada escolha estratégica feita por ele será analisada a partir de limites materiais reais: número de homens disponíveis, rotas de suprimento, alianças possíveis, clima, terreno e tempo. Não há espaço para improviso romântico quando cada dia de marcha consome homens, animais e comida. A decisão de atacar Sagunto marca a transição entre preparação e confronto aberto. A partir daí, o foco se desloca para o plano mais arriscado de toda a guerra: levar um exército multinacional por terra até a Itália, evitando o mar controlado por Roma. A travessia de rios, montanhas e territórios hostis será descrita como processo de desgaste contínuo, no qual perdas são inevitáveis e a sobrevivência depende de disciplina, negociação e cálculo frio. Uma vez em solo italiano, a narrativa segue pelas derrotas romanas iniciais, analisadas como falhas de leitura estratégica e adaptação tardia. O uso do terreno, o controle do ritmo das batalhas e a exploração de erros inimigos aparecem como elementos centrais. Em resposta, Roma muda sua forma de lutar, abandona o confronto direto por longos períodos e transforma a guerra em disputa de resistência política, econômica e administrativa. O cerco indireto imposto por Aníbal, sua incapacidade de tomar Roma diretamente, a guerra pelas alianças italianas, a reação romana na Espanha e a transferência do conflito para a África compõem a segunda metade do percurso histórico. Cada etapa mostra como o tempo passa a trabalhar contra Cartago, mesmo diante de vitórias táticas impressionantes. O retorno de Aníbal à África e o confronto final encerram a fase militar direta, mas não eliminam sua influência. A trajetória continua no pós-guerra, quando Aníbal atua como reformador político, entra em choque com elites cartaginesas e passa a ser perseguido por Roma como ameaça viva. Seu exílio, serviço a outros reinos e morte longe de casa revelam até que ponto Roma considerava perigosa não apenas sua espada, mas sua mente. O que começou como campanha militar termina como lição histórica sobre limites da genialidade individual diante de sistemas capazes de absorver perdas, aprender com o inimigo e continuar avançando. Cartago não surgiu como império de conquista territorial contínua, mas como engrenagem econômica voltada para a circulação de riqueza. Fundada como entreposto comercial, a cidade expandiu sua influência, conectando portos, rotas marítimas e zonas de extração de recursos ao longo do Mediterrâneo Ocidental. Prata, estanho, sal, escravos, grãos e produtos manufaturados fluíam por uma rede que dependia menos de controle direto do solo e mais da capacidade de proteger caminhos, negociar privilégios e impor acordos. A força cartaginesa
estava na mobilidade do capital e na flexibilidade das alianças. Esse modelo moldou a forma como Cartago fazia guerra. Diferente de Roma, que armava seus próprios cidadãos, Cartago estruturou seu poder militar a partir de tropas profissionais recrutadas fora do núcleo urbano. Povos da África, da Península Ibérica, da Gália e das regiões mediterrâneas orientais eram contratados por especialidade. Infantaria pesada, lanceiros, cavaleiros leves, arqueiros e tropas de choque compunham um exército tecnicamente sofisticado, mas socialmente fragmentado. O comando precisava coordenar línguas diferentes, tradições de combate distintas e graus variados de lealdade. O funcionamento desse exército dependia de 3 fatores concretos: pagamento regular, sucesso contínuo em campanha e autoridade pessoal dos generais. Enquanto esses elementos se mantinham alinhados, Cartago conseguia reunir forças impressionantes em curto espaço de tempo e projetar poder longe de casa. Quando um deles falhava, a estrutura inteira ficava instável. A guerra nesse sistema não podia ser longa sem fonte segura de receita, porque o dinheiro era o elo que mantinha soldados armados e obedientes. No plano político interno, Cartago era governada por uma elite mercantil que tomava decisões com base em risco financeiro e retorno esperado. Campanhas militares eram avaliadas como investimentos. Vitórias ampliavam rotas, garantiam tributos e justificavam novos gastos. Derrotas interrompiam fluxos, geravam perdas e exigiam contenção. Generais bem-sucedidos acumulavam prestígio, mas também despertavam receio, pois controlavam homens armados e riqueza fora do alcance imediato da cidade. Esse equilíbrio tenso entre comando militar e oligarquia civil influenciava cada escolha estratégica. A dependência do comércio marítimo também criou vulnerabilidades claras. A frota era vital para proteger rotas e impedir bloqueios, mas exigia manutenção constante, mão de obra especializada e grandes investimentos. Quando esse domínio naval começou a ser contestado, o impacto não foi apenas militar, mas econômico. Cada navio perdido significava menos circulação de riqueza e menos capacidade de sustentar tropas em campanha. A guerra, nesse ponto, começava a corroer o próprio mecanismo que a tornava possível. Essa estrutura explica por que o choque com Roma ganhou proporções tão grandes. Roma não precisava vencer rapidamente. Bastava resistir, absorver perdas humanas e manter a pressão até que o sistema cartaginês começasse a falhar por falta de recursos e estabilidade. Cartago, por outro lado, precisava de vitórias que compensassem financeiramente o esforço militar. O conflito entre os dois não era apenas entre exércitos, mas entre 2 modelos de poder incompatíveis. É dentro dessa lógica que a derrota cartaginesa na Primeira Guerra Púnica produziu efeitos muito além do campo de batalha, abrindo feridas que moldariam todas as decisões posteriores. O conflito iniciado entre Cartago, Nesto, e Roma-Mes, na Sicília, não foi planejado como guerra total. A disputa começou como competição por influência sobre cidades estratégicas, portos e rotas de abastecimento. A Sicília funcionava como ponto de passagem de grãos e mercadorias entre o Mediterrâneo Oriental e Ocidental, e o controle de seus portos significava segurança alimentar e vantagem econômica. O que parecia conflito localizado rapidamente se expandiu quando Roma decidiu construir uma frota de guerra em escala inédita para enfrentar um inimigo tradicionalmente naval. A guerra expôs diferenças estruturais profundas. Cartago possuía tradição marítima, estaleiros eficientes e marinheiros experientes, mas dependia de financiamento constante para manter sua frota operando. Roma, sem tradição naval equivalente, compensou a desvantagem inicial com mobilização massiva de recursos humanos e capacidade de reconstruir rapidamente navios perdidos. Cada derrota naval romana era seguida por novos esforços de construção, enquanto cada perda cartaginesa representava impacto direto nas finanças e na circulação comercial. O conflito se arrastou por décadas, consumindo homens, dinheiro e navios. Para sustentar campanhas contínuas, Cartago intensificou o uso de tropas mercenárias, ampliando contratos e prolongando períodos de serviço. Esse mecanismo funcionava
enquanto o tesouro conseguia pagar soldos e garantir suprimentos. Com o avanço romano e o desgaste acumulado, a margem financeira cartaginesa começou a se estreitar. A guerra deixou de gerar retorno econômico e passou a exigir sacrifícios cada vez maiores, apenas para manter posições. A derrota final na Sicília obrigou Cartago a aceitar termos severos. Além da perda territorial, a cidade assumiu o compromisso de pagar grandes indenizações em prata ao longo de anos. Esse pagamento drenou recursos que antes sustentavam o comércio e o exército. A frota, reduzida e enfraquecida, deixou de garantir segurança plena às rotas marítimas. A consequência imediata foi um Estado formalmente em paz, mas estruturalmente fragilizado, com compromissos financeiros elevados e pouca margem para reorganização rápida. O impacto mais perigoso surgiu quando os soldados retornaram das campanhas. Tropas mercenárias acostumadas a receber soldo regular e recompensas de guerra encontraram um governo incapaz de honrar seus contratos no ritmo esperado. O atraso nos pagamentos transformou frustração em hostilidade aberta. Grupos armados, treinados e experientes passaram a agir de forma autônoma, pressionando autoridades e ocupando posições estratégicas no entorno da cidade. A crise revelou um problema que nenhuma batalha naval havia exposto com tanta clareza. Cartago possuía dinheiro quando o comércio funcionava e fragilidade extrema quando ele era interrompido. A dependência quase total de tropas contratadas significava que o poder militar não estava enraizado na própria população urbana. Sem fluxo constante de prata, a lealdade se dissolvia rapidamente. A guerra contra Roma havia terminado, mas um conflito interno muito mais perigoso se formava, colocando em risco a própria sobrevivência do Estado cartaginês e forçando uma revisão urgente de sua estratégia de longo prazo. A crise explodiu quando dezenas de milhares de soldados retornaram do conflito siciliano, esperando pagamento integral pelos anos de serviço. Esses homens não eram camponeses improvisados, nem milícias ocasionais, mas combatentes endurecidos por campanhas longas, familiarizados com cerco, manobra e violência extrema. Quando Cartago tentou renegociar valores e atrasar soldos, a relação contratual que sustentava todo o seu sistema militar se rompeu. A tensão inicial transformou-se rapidamente em rebelião armada organizada. O levante espalhou-se pelo território africano com velocidade. Tropas mercenárias tomaram cidades, controlaram rotas e atraíram povos locais insatisfeitos com a dominação cartaginesa. Muitos desses rebeldes conheciam profundamente a logística, as fortificações e os métodos de comando cartagineses, pois haviam servido dentro desse mesmo sistema. O conflito deixou de ser apenas disputa por pagamento e tornou-se guerra civil em escala regional, ameaçando diretamente o núcleo urbano e as fontes restantes de receita. A repressão exigiu mobilização total de recursos escassos. Cartago precisou improvisar forças com cidadãos, aliados fiéis e contingentes que ainda mantinham contratos ativos. A liderança militar teve de agir com brutalidade calculada, combinando promessas seletivas de pagamento, punições exemplares e campanhas de extermínio contra focos de resistência. O custo humano foi elevado e a destruição de cidades e campos reduziu ainda mais a capacidade econômica do Estado. Esse conflito interno deixou uma marca profunda na elite cartaginesa. Pela primeira vez, tornou-se evidente que a terceirização quase absoluta da guerra criava risco existencial quando o dinheiro falhava. A vitória contra os rebeldes não trouxe estabilidade imediata, apenas alívio temporário. O tesouro continuava pressionado, o domínio marítimo havia sido reduzido, e Roma permanecia como potência vigilante, pronta para explorar qualquer sinal de fraqueza. A resposta cartaginesa não foi uma reforma política ampla, mas uma mudança estratégica concreta. Era necessário criar uma nova base de recursos fora do alcance direto romano, capaz de sustentar exércitos por longos períodos sem depender exclusivamente do comércio marítimo. A Península Ibérica oferecia exatamente isso. Rica em metais preciosos, populosa e distante do centro de poder romano, ela permitia expansão territorial,
extração direta de tributos e recrutamento contínuo de soldados ligados à terra conquistada. Nesse contexto, a família Barca assumiu papel central. Com experiência militar, prestígio acumulado e capacidade de comando autônomo, seus membros tornaram-se instrumentos de sobrevivência estatal. A Guerra dos Mercenários ensinou que vencer batalhas não bastava. Era preciso controlar território, garantir recursos constantes e manter autoridade direta sobre homens armados. A partir desse aprendizado violento, Cartago deixou de reagir apenas ao passado recente e passou a preparar de forma deliberada um novo confronto em condições diferentes, mais duras e potencialmente decisivas. A expansão cartaginesa na Península Ibérica começou como resposta direta à escassez de recursos após os conflitos anteriores. Amílcar Barca recebeu autoridade ampla para conduzir campanhas longe da cidade, com a tarefa prática de gerar riqueza, recrutar homens e estabelecer controle territorial durável. A região oferecia minas de prata, populações guerreiras e espaço suficiente para operações contínuas sem interferência imediata de Umburoma. O objetivo não era apenas ocupar, mas transformar território em mecanismo de guerra autossustentável. Amílcar operou com método. Em vez de campanhas rápidas de saque, consolidou alianças locais, impôs tributos regulares e estabeleceu centros fortificados para garantir circulação de recursos. Cidades estratégicas passaram a funcionar como nós administrativos, reunindo metal extraído, alimentos e recrutas. O exército deixou de depender exclusivamente de contratos temporários e passou a incorporar contingentes ligados diretamente às terras conquistadas, criando uma relação mais estável entre poder militar e território controlado. A presença cartaginesa na Ibéria também permitiu treinamento contínuo. Tropas operavam em campanhas sucessivas, aprendendo a lutar juntas, a se mover em terrenos variados e a obedecer a uma cadeia de comando clara. Esse ambiente favoreceu o desenvolvimento de oficiais experientes e disciplinados. O comando de Amílcar exigia iniciativa, reconhecimento constante do terreno e adaptação rápida a resistências locais, criando uma cultura militar prática, moldada por necessidade e não por tradição ritual. Nesse contexto, Aníbal Barca cresceu inserido diretamente no esforço de guerra. Desde cedo, acompanhou marchas, cercos, negociações e punições. A formação não ocorreu em academias nem em debates políticos, mas no contato diário com decisões que envolviam suprimento, lealdade de aliados e manutenção da disciplina. A guerra não era evento extraordinário, mas rotina operacional. A base ibérica alterou o equilíbrio estratégico no Mediterrâneo Ocidental. Cartago voltou a acumular prata em volume significativo, suficiente para sustentar grandes forças por longos períodos. O recrutamento local reduziu a dependência imediata de mercenários distantes. O território controlado oferecia profundidade estratégica, permitindo perdas sem colapso imediato. Ao mesmo tempo, essa expansão aproximou inevitavelmente os interesses cartagineses de zonas consideradas sensíveis por Roma, criando atritos diplomáticos e militares crescentes. A morte de Amílcar não encerrou o projeto. A estrutura montada continuou operando sob novos comandos, mantendo o fluxo de recursos e a cultura militar estabelecida. A Ibéria deixou de ser fronteira distante e passou a funcionar como coração logístico e humano de um conflito que ainda não havia começado oficialmente, mas que já estava sendo preparado com método, paciência e cálculo rigoroso. A cidade de Saguntucú ocupava posição sensível no litoral oriental da Península Ibérica. Rica, fortificada e politicamente alinhada a Roma, ela funcionava como ponto de observação romano dentro de uma região cada vez mais controlada por Cartago. O acordo que delimitava zonas de influência ao sul do rio Ebro não impedia contatos diplomáticos nem alianças informais, e Sagunto utilizava essa margem ambígua para reforçar laços com Roma enquanto mantinha autonomia local. Esse arranjo produziu atrito constante com comunidades vizinhas submetidas à expansão cartaginesa. A decisão de intervir contra Sagunto não foi precipitada. Aníbal Barca
avaliou o impacto político e militar de permitir a permanência de um aliado romano ativo no coração do seu sistema ibérico. A cidade representava risco operacional direto. Podia servir como base de apoio, ponto de desembarque ou centro de agitação contra a autoridade cartaginesa. Neutralizá-la significava remover um foco de instabilidade e testar a disposição romana para reagir fora da Itália. O cerco foi conduzido com método. Sagunto possuía muralhas sólidas e população disposta a resistir. A operação exigiu engenharia de cerco, controle de abastecimento e manutenção da disciplina por meses. Cada dia consumia recursos e homens, mas também demonstrava a capacidade cartaginesa de sustentar uma campanha prolongada em território distante. A resistência saguntina atraiu atenção diplomática e embaixadas romanas protestaram, exigindo recuo. As mensagens foram recebidas e calculadas. Interromper o cerco significaria aceitar interferência direta romana na Ibéria. Prosseguir significava assumir o risco de guerra total. A queda de Sagunto teve impacto imediato. A destruição de uma cidade aliada a Roma rompeu qualquer ambiguidade restante. O episódio não deixou espaço para negociações graduais ou mediações. Roma exigiu reparações e a entrega de Aníbal. Cartago recusou, protegendo seu comandante e validando a ação como defesa de sua esfera de influência. A decisão romana pela guerra não foi resposta emocional à perda de uma aliada, mas reconhecimento de que o equilíbrio estratégico havia se deslocado perigosamente. O episódio revelou diferenças fundamentais entre os dois estados. Para Roma, a agressão a Sagunto exigia resposta exemplar para preservar credibilidade junto a aliados. Para Cartago, ceder significaria enfraquecer o controle recém-construído na Ibéria e expor fragilidade após anos de recuperação. A guerra deixou de ser hipótese distante e passou a ser fato político consumado. A partir desse ponto, cada movimento passou a ser interpretado como preparação para confronto direto, e o tempo tornou-se fator decisivo. Enquanto Roma organizava forças esperando uma campanha convencional na Ibéria ou na África, Aníbal começou a preparar um plano que deslocava completamente o eixo do conflito. Em vez de defender posições recém-conquistadas, ele buscou levar a guerra para onde Roma menos esperava, explorando a lentidão de reação institucional e transformando a ofensiva em instrumento de sobrevivência estratégica. A resposta cartaginesa à declaração de guerra romana não seguiu o caminho esperado. A lógica convencional indicava defesa da Península Ibérica, reforço naval ou confronto direto na África. Esse era o tipo de guerra que Roma mais sabia conduzir com vantagem progressiva. Aníbal Barca, no entanto, avaliou que aceitar esse roteiro significava lutar dentro do ritmo romano, permitindo que a superioridade administrativa e humana da República se manifestasse ao longo do tempo. A alternativa exigia deslocar o conflito para um terreno onde Roma não havia planejado defender-se. A decisão de marchar por terra até a Itália partiu de um cálculo frio. O domínio naval romano tornava arriscado qualquer grande transporte marítimo de tropas. Mesmo uma vitória inicial no mar não garantiria suprimentos contínuos nem comunicação segura. Por terra, embora o caminho fosse mais longo e perigoso, Roma não possuía controle direto das rotas, das tribos alpinas, nem da cronologia da ofensiva. A travessia permitiria surpresa estratégica e, mais importante, colocaria pressão imediata sobre aliados italianos de Roma. O plano exigia aceitar perdas antes mesmo do primeiro grande combate. Marchar significava atravessar territórios hostis, negociar passagem, combater emboscadas, lidar com rios largos e cadeias montanhosas desconhecidas. Cada obstáculo consumiria homens, animais e tempo. Aníbal partiu do princípio de que um exército reduzido, mais experiente e coeso, causaria mais impacto político do que uma força maior desgastada por atrasos e reveses estratégicos posteriores. A composição das tropas refletia esse raciocínio. Infantaria ibérica endurecida por campanhas contínuas, cavaleiros númidas acostumados a reconhecimento e escaramuça,
Contingentes africanos disciplinados e elefantes de guerra destinados a efeito psicológico compunham uma força desenhada para mobilidade e choque inicial. O exército não carregava apenas armas, mas também expectativa de recrutar aliados ao longo do caminho, ampliando-se conforme avançasse em território inimigo. A marcha começou com rapidez calculada. A ideia não era esconder completamente o movimento, mas avançar antes que Roma pudesse organizar resposta coordenada. Cada dia ganho aumentava a probabilidade de confusão política na Itália. A logística foi organizada para viver parcialmente do território, reduzindo dependência de linhas longas de suprimento vindas da Ibéria. Essa escolha, embora arriscada, permitia maior flexibilidade e velocidade. A decisão também tinha implicações psicológicas. Levar a guerra à Itália invertia a experiência recente dos romanos, acostumados a combater longe de casa. Cidades aliadas passariam a enfrentar diretamente a presença de um exército estrangeiro vitorioso, forçando escolhas difíceis entre lealdade e sobrevivência. O objetivo não era apenas vencer batalhas, mas desestabilizar a rede de alianças que sustentava o poder romano. Ao optar pela marcha terrestre, Aníbal apostou tudo em um único movimento estratégico. Não havia plano de recuo simples, nem possibilidade de reforços rápidos. O sucesso dependia de manter iniciativa constante e impedir que Roma transformasse a guerra em processo lento de desgaste. A campanha deixava de ser confronto entre dois estados em campos distantes e passava a ser ameaça direta ao equilíbrio interno da República, com consequências que se tornariam evidentes assim que o exército cartaginês surgisse onde ninguém o esperava. A marcha por terra começou com a travessia do Vale do Ródano, onde a logística precisou ser reorganizada sob pressão constante. Pontes improvisadas, balsas reforçadas e controle rigoroso da ordem de passagem evitaram que a coluna se fragmentasse. Tribos locais observaram o movimento como oportunidade e ameaça ao mesmo tempo. Algumas exigiram pagamento para permitir a passagem. Outras testaram a retaguarda com ataques rápidos. Cada negociação bem-sucedida economizava homens. Cada confronto atrasava a marcha e aumentava o consumo de suprimentos. À medida que o exército avançava para o interior, o terreno passou a impor limites mais severos. Trilhas estreitas dificultavam o deslocamento simultâneo de infantaria, cavalaria e animais de carga. A disciplina de coluna tornou-se vital. Unidades avançavam com reconhecimento constante, enquanto destacamentos protegiam flancos e retaguarda contra emboscadas. O frio começou a reduzir a eficiência física dos soldados, afetando principalmente aqueles vindos de regiões mais quentes. Ferimentos leves tornavam-se graves pela falta de descanso adequado e pela exposição contínua. A entrada nas Alpes marcou a fase mais custosa da campanha. Desníveis acentuados, deslizamentos de terra e caminhos parcialmente destruídos exigiram engenharia improvisada. Soldados trabalharam para abrir passagem, remover rochas e estabilizar trilhas, enquanto enfrentavam ataques de grupos locais que conheciam cada elevação. Animais de carga caíam em precipícios, levando consigo alimentos, armas e ferramentas. Cada perda reduzia a capacidade de sustentar a marcha nos dias seguintes. O clima agravou a situação. Neve precoce, ventos fortes e temperaturas baixas diminuíram a mobilidade e a moral. A alimentação tornou-se irregular, forçando o racionamento rigoroso. Cavalos sofreram com escassez de forragem, comprometendo a cavalaria, elemento central da estratégia futura. Elefantes, embora resistentes, exigiam atenção constante para não se tornarem obstáculos em terrenos íngremes. Manter a coesão do exército passou a depender mais de comando direto do que de qualquer incentivo material. As perdas acumuladas foram significativas. Homens desertaram, outros morreram em acidentes ou escaramuças, muitos ficaram incapacitados. A marcha não produzia vitórias visíveis nem saques compensatórios. O avanço era sustentado pela expectativa de alcançar a planície italiana e transformar sacrifício em vantagem estratégica. A autoridade de Aníbal foi testada diariamente, não em batalhas decisivas, mas na capacidade de manter ordem, ritmo e propósito
sob condições extremas. Quando o exército finalmente desceu das montanhas em direção às terras italianas, a força disponível era menor do que a que havia partido da Península Ibérica. No entanto, os homens restantes haviam sido filtrados por resistência física, disciplina e experiência compartilhada. A travessia não apenas reduziu números, mas moldou uma tropa adaptada à adversidade contínua. O impacto psicológico desse feito antecedeu qualquer confronto direto, pois a simples presença de um exército estrangeiro surgindo do norte, após cruzar regiões consideradas intransponíveis, alterou imediatamente o cálculo estratégico romano. A chegada do exército cartaginês ao norte da Itália encontrou forças romanas ainda em processo de concentração. Roma esperava enfrentar Aníbal longe de seu território, não na planície do Pó. A primeira reação foi enviar destacamentos de cavalaria para reconhecimento e contenção, confiando na superioridade numérica e na experiência recente em campanhas regulares. O encontro inicial ocorreu nas margens do Ticino, onde o terreno plano favorecia movimentos rápidos e testes de força entre cavalarias. Aníbal explorou esse cenário com precisão. A cavalaria númida, leve e altamente móvel foi usada para provocar, atrair e desorganizar as formações romanas. O combate não buscava destruição total, mas informação. O objetivo era medir a reação inimiga, identificar padrões de comando e avaliar a coordenação entre unidades. A resposta romana revelou rigidez tática e confiança excessiva em choque frontal. Quando a infantaria cartaginesa avançou para apoiar a cavalaria, a formação romana cedeu rapidamente, resultando em ferimentos graves ao comandante romano e recuo desordenado. O choque no Ticino teve efeito desproporcional ao número de baixas. Pela primeira vez, tropas romanas enfrentavam um inimigo que controlava o ritmo do combate em solo italiano. A notícia do revés espalhou-se rapidamente entre aliados e cidades próximas, criando incerteza sobre a capacidade de Roma de proteger suas fronteiras setentrionais. Aníbal não perseguiu de forma imprudente. Preferiu manter coesão, preservar forças e avançar para a posição mais favorável. Pouco depois, o confronto decisivo ocorreu próximo ao Trébia. O inverno já se fazia sentir, e o frio intenso afetava tropas romanas pouco preparadas para combate em condições adversas. Aníbal utilizou o ambiente como parte do plano. Provocações iniciais forçaram os romanos a atravessar o rio gelado, chegando ao campo de batalha cansados, molhados e com menor capacidade de manobra. Enquanto isso, tropas cartaginesas mantinham-se aquecidas e alimentadas. A disposição das forças foi calculada para explorar esse desgaste. Infantaria africana sustentou o centro, enquanto alas móveis pressionavam flancos romanos. Um contingente oculto atacou a retaguarda no momento crítico, quebrando a coesão inimiga. O cerco parcial resultante transformou a batalha em colapso progressivo. Muitos soldados romanos morreram não apenas pela lâmina, mas pela incapacidade de recuar em terreno hostil e sob clima severo. A vitória na Trébia consolidou a presença cartaginesa na Itália. Além das perdas humanas, Roma enfrentou o impacto político de ver um exército inimigo operando livremente em região estratégica. Aníbal demonstrou que podia vencer não apenas por bravura, mas por leitura precisa do terreno, do clima e do comportamento adversário. O conflito deixava de ser episódio inesperado e passava a configurar ameaça contínua, forçando Roma a reconsiderar rapidamente seus métodos de guerra e a forma como enfrentaria um inimigo que não aceitava lutar segundo regras previsíveis. O avanço cartaginês pela Itália Central encontrou um comando romano pressionado por urgência política e desejo de reparação rápida. A necessidade de demonstrar controle levou à perseguição apressada do inimigo por rotas estreitas e mal reconhecidas. Lago Trasimeno oferecia exatamente o tipo de terreno que amplificava erro de leitura. Uma margem confinada entre colinas e água, com visibilidade reduzida ao amanhecer e poucas possibilidades de manobra lateral. Aníbal Barca escolheu o local após reconhecimento cuidadoso. A topografia permitia ocultar forças em elevações baixas e em depressões naturais,
mantendo a rota principal aparentemente livre. A disposição cartaginesa não buscava choque frontal, mas interrupção simultânea da frente, dos flancos e da retaguarda. O plano exigia coordenação precisa de tempo e silêncio absoluto até o momento decisivo. O exército romano entrou na passagem ainda em formação de marcha. A névoa da manhã reduziu a percepção de distância e mascarou movimentos nas encostas. Quando a coluna se estendeu ao longo da margem, a emboscada foi acionada em múltiplos pontos ao mesmo tempo. Ataques laterais romperam a ordem, enquanto forças posicionadas à frente bloquearam o avanço. A retaguarda foi fechada, eliminando a possibilidade de retirada organizada. O combate transformou-se rapidamente em desagregação. Unidades romanas lutaram isoladas, incapazes de receber ordens coerentes ou de se reagrupar. A proximidade do lago converteu o espaço em armadilha física. Muitos soldados foram empurrados para a água, onde o peso do equipamento impedia a fuga. A superioridade cartaginesa não se expressou em números absolutos, mas na capacidade de controlar onde e quando cada choque ocorria. A morte do comandante romano no início do confronto agravou o colapso. Sem liderança central, a resistência tornou-se fragmentada e breve. A destruição foi rápida e quase total. A notícia espalhou-se pela Itália com efeito imediato sobre aliados e cidades próximas, pois não se tratava de derrota em campo aberto, mas de aniquilação sem aviso prévio, em território considerado seguro. A repercussão em Boissas, Roma, foi imediata. Medidas extraordinárias foram adotadas para conter pânico e reorganizar comando. A percepção de invulnerabilidade republicana sofreu ruptura profunda. O episódio demonstrou que a ameaça não dependia de cercos prolongados nem de batalhas tradicionais. Bastava a combinação correta de terreno, tempo e leitura do comportamento inimigo para destruir um exército inteiro em poucas horas. A guerra assumia, a partir daí, caráter de sobrevivência política. O choque provocado pela destruição do exército romano levou Roma a adotar medidas excepcionais. A nomeação de Quinto Fábio Máximo concentrou a autoridade militar com a missão de impedir novo colapso imediato. A diretriz central não buscava vitória rápida, mas negação de oportunidades ao inimigo. Em vez de perseguir Aníbal Barca, o comando romano passou a acompanhar à distância, observando rotas, protegendo centros urbanos e evitando confronto direto em condições desfavoráveis. A mudança foi operacional. Guarnições foram reforçadas, depósitos protegidos e colheitas removidas de áreas por onde o exército cartaginês poderia passar. Pontes foram destruídas, estradas vigiadas e passagens estreitas bloqueadas. A ideia era forçar o inimigo a viver de recursos cada vez mais escassos, aumentando o custo diário da campanha. Cada dia sem batalha era dia em que Roma preservava homens, enquanto Aníbal consumia os seus. Essa estratégia exigia disciplina política rara. A presença de um exército estrangeiro devastando o interior italiano criava pressão constante por ação. Propriedades eram saqueadas, aliados hesitavam e a população exigia resposta visível. Fábio manteve a linha, recusando-se a oferecer combate em terreno escolhido pelo inimigo. Escaramuças eram limitadas e cuidadosamente controladas. O objetivo não era derrotar Aníbal em um golpe, mas reduzir sua liberdade de movimento e impedir que vitórias táticas se acumulassem. O efeito psicológico foi ambíguo. Entre os soldados romanos, a ausência de batalha gerava frustração e sensação de passividade. Entre os aliados italianos, a estratégia parecia abandono. Para o comando cartaginês, no entanto, a mudança alterou o ritmo da campanha. A falta de confronto impedia ganhos políticos rápidos. A necessidade de dispersar forças para buscar alimento aumentava a exposição a pequenos ataques. O tempo começava a atuar como fator de desgaste. A oposição interna à estratégia cresceu à medida que a destruição continuava sem resposta decisiva. Magistrados e comandantes subordinados questionavam a utilidade de evitar combate quando a honra romana parecia em jogo. A pressão culminou na substituição prática do método cauteloso por um comando disposto a arriscar tudo em uma única batalha. A contenção,
Havia comprado tempo e reorganizado forças, mas a política romana não tolerava indefinição prolongada. A transição marcou um ponto crítico. Ao abandonar a negação sistemática e aceitar o confronto em grande escala, Roma voltava a oferecer a Aníbal a oportunidade que ele buscava desde o início da campanha. A decisão transferiu o peso da guerra do tempo para o campo aberto, preparando o cenário para um embate em que disciplina, formação e leitura tática seriam levadas ao limite absoluto. A decisão romana de forçar uma batalha decisiva reuniu uma das maiores concentrações de tropas já mobilizadas pela República. O objetivo era simples e arriscado: esmagar o inimigo pelo peso dos números. A escolha do campo próximo a Pompcana oferecia espaço amplo para formar uma massa compacta de infantaria pesada, confiando que a pressão frontal quebraria qualquer resistência. O comando romano apostou que disciplina e volume resolveriam o problema que manobras cautelosas não haviam resolvido. Aníbal Barca aceitou o confronto porque o terreno permitia aplicar um desenho tático específico. Sua linha central foi posicionada de forma deliberadamente flexível, avançando levemente em arco. As alas, compostas por infantaria africana mais disciplinada, mantiveram-se recuadas e firmes. A cavalaria cartaginesa, superior em mobilidade, foi distribuída para derrotar rapidamente os flancos romanos e ganhar liberdade de ação. O choque inicial favoreceu Roma. A massa de infantaria empurrou o centro cartaginês para trás, acreditando estar abrindo caminho para a ruptura final. Esse avanço, porém, alongou a formação romana e reduziu a capacidade de reação lateral. À medida que o centro recuava de forma controlada, as alas africanas avançaram para dentro, atacando os flancos expostos. O movimento não foi brusco, mas progressivo, fechando o espaço disponível para a manobra romana. A cavalaria completou o cerco. Após derrotar seus oponentes, retornou ao campo principal e atacou a retaguarda romana. O resultado foi um envolvimento completo. Homens comprimidos, sem espaço para lutar ou recuar, passaram a ser abatidos de forma sistemática. A superioridade numérica tornou-se desvantagem física. A batalha deixou de ser confronto organizado e transformou-se em eliminação gradual dentro de um espaço cada vez mais restrito. A destruição foi quase total. O comando romano perdeu coesão rapidamente e a morte de oficiais agravou o colapso. Poucos conseguiram escapar. As perdas humanas alcançaram escala inédita para a República, afetando famílias, magistrados e a própria capacidade de mobilização imediata. A notícia da derrota percorreu a Itália como choque profundo, colocando em dúvida a própria sobrevivência do sistema romano. Apesar da magnitude do desastre, Roma Sectis não se rendeu. Instituições continuaram operando, novos exércitos foram convocados e medidas extremas foram adotadas para manter coesão interna. A batalha demonstrou o limite da genialidade tática isolada diante de um adversário capaz de absorver perdas catastróficas sem colapso político imediato. A guerra entrou em nova fase, marcada não pela expectativa de vitória rápida, mas pela resistência prolongada e pela disputa silenciosa por recursos aliados e tempo. A derrota em Canas não abriu automaticamente o caminho para a queda de Roma, porque o sistema romano não dependia de um único exército para sobreviver. A cidade possuía muralhas extensas, reservas de homens ainda não mobilizados e uma rede administrativa capaz de funcionar mesmo após perdas massivas. O impacto imediato foi humano e psicológico, mas não destruiu a capacidade institucional de continuar a guerra. Enquanto o campo estava coberto de mortos, o Senado manteve sessões, magistraturas foram preenchidas e ordens de recrutamento continuaram a circular. O ataque direto à cidade exigiria meios que o exército cartaginês não possuía naquele momento. Cercar Roma implicava máquinas de cerco pesadas, linhas de suprimento estáveis e controle do entorno por tempo prolongado. A capital romana estava conectada a rotas interiores protegidas, permitindo abastecimento contínuo mesmo sob pressão. Além disso, a presença de guarnições espalhadas pela Itália dificultava o isolamento completo. Um cerco mal sucedido poderia aprisionar o próprio atacante entre muralhas e forças de socorro.
A composição do exército de Aníbal Barca também impunha limites. Tropas multinacionais, dependentes de saque e de alianças locais, precisavam de movimento constante para se manter. Permanecer imóvel diante de uma cidade fortificada aumentaria deserções e consumo de recursos sem retorno imediato. A estratégia cartaginesa estava orientada para quebrar a rede de aliados de Roma, não para apostar tudo em um assalto urbano incerto. Roma reagiu com rapidez administrativa. Leis excepcionais ampliaram o recrutamento, incorporando camadas antes dispensadas. Recursos privados foram requisitados. Templos e cofres públicos foram usados para financiar novas forças. A mensagem transmitida às cidades aliadas foi clara. Resistir seria recompensado. Desertar seria punido quando a maré mudasse. Essa postura reduziu o efeito político esperado das vitórias cartaginesas. Ao mesmo tempo, o comando romano evitou repetir o erro do confronto direto em grande escala. Exércitos passaram a operar separados, protegendo regiões vitais e negando ao inimigo a oportunidade de nova batalha decisiva. A guerra tornou-se fragmentada, com escaramuças, bloqueios e pressão contínua sobre linhas de abastecimento. Cada decisão buscava prolongar o conflito até que o desequilíbrio estrutural começasse a favorecer Roma. A permanência de Roma após Canas não foi resultado de coragem isolada, mas de um conjunto de mecanismos acumulados ao longo de gerações. Capacidade de mobilização repetida, disciplina institucional e disposição para aceitar perdas extremas permitiram que a República absorvesse um choque que teria destruído outros estados. Para Aníbal, a vitória máxima no campo revelou um limite estratégico. Derrotar exércitos não garantia a queda de um sistema preparado para sobreviver mesmo após o pior dos desastres. Após Canas, a guerra deslocou-se do campo de batalha para o tecido político da Península Itálica. O poder de Roma Spartas dependia menos da presença contínua de legiões e mais da lealdade de uma vasta rede de cidades aliadas responsáveis por homens, alimentos e estabilidade regional. Aníbal Barca passou a explorar esse ponto sensível, apresentando-se não como conquistador indiscriminado, mas como alternativa ao domínio romano. A mensagem variava conforme o interlocutor: autonomia ampliada, redução de tributos e proteção militar imediata. Algumas comunidades responderam. Cidades do sul, historicamente desconfortáveis com a supremacia romana, avaliaram que a sequência de derrotas indicava mudança duradoura no equilíbrio de poder. A deserção de centros importantes demonstrou que a autoridade romana podia ser contestada quando a proteção parecia falhar. Para Aníbal, cada adesão tinha valor estratégico concreto. Novos depósitos, recrutas locais e posições defensivas que permitiam operar com maior liberdade. Roma reagiu com método. Em vez de tentar recuperar todas as cidades pela força, priorizou pontos-chave e manteve pressão constante sobre desertores. Guarnições foram reforçadas onde a fidelidade era crítica, enquanto campanhas punitivas seletivas atingiam comunidades que haviam mudado de lado. A política romana combinava promessa e ameaça, deixando claro que a vitória cartaginesa não era garantida e que o retorno romano traria consequências duradouras. A Guerra de Alianças expôs limites do avanço cartaginês. Muitas cidades optaram por permanecer neutras ou fiéis a Roma, avaliando que a presença de Aníbal, embora impressionante, não se traduzia em capacidade de proteção contínua. O exército cartaginês precisava mover-se para sustentar-se, e essa mobilidade dificultava garantir segurança permanente a aliados recém-conquistados. Cada cidade que se unia exigia defesa. Cada defesa exigia dispersão de forças. O equilíbrio permaneceu instável. Aníbal manteve presença suficiente para ameaçar e negociar, mas não para dominar completamente a península. Roma, por sua vez, aceitou a perda temporária de territórios em troca de preservação do núcleo do sistema. A guerra tornou-se disputa prolongada por confiança, medo e cálculo racional de sobrevivência. Nesse cenário, vitórias espetaculares perdiam impacto ao longo do tempo, enquanto a capacidade de sustentar compromissos e cumprir promessas
passava a definir o ritmo real do conflito. A continuidade da guerra após Canas exigiu de Biroma-Kionei uma transformação prática do funcionamento do Estado. A República deixou de operar segundo expectativas normais de campanha e passou a agir sob lógica de sobrevivência prolongada. O recrutamento foi ampliado de forma inédita, incorporando homens mais jovens, mais velhos e camadas sociais antes marginalizadas do serviço militar. A escassez de soldados experientes levou à criação de unidades menos treinadas, compensadas por disciplina rígida e comando centralizado. O financiamento da guerra tornou-se prioridade absoluta. Propriedades privadas foram requisitadas, empréstimos forçados, impostos e reservas religiosas utilizadas para sustentar o esforço militar. O custo humano passou a ser tratado como variável aceitável dentro de uma equação maior. A guerra não era mais travada para preservar conforto social, mas para impedir a dissolução do sistema político. Cada decisão administrativa refletia a disposição romana de pagar qualquer preço desde que o Estado continuasse existindo. No campo estratégico, Roma evitou oferecer a Aníbal Barca novas oportunidades de vitória decisiva. Exércitos foram mantidos em posições defensivas, protegendo rotas vitais e centros de produção. A mobilidade cartaginesa passou a ser monitorada de perto, com forças romanas posicionadas para bloquear acessos e limitar forrageamento. A guerra assumiu caráter de contenção contínua, desgastando lentamente a capacidade inimiga de operar em território hostil. A política externa acompanhou essa lógica. Roma reforçou alianças existentes e buscou impedir que potências externas enviassem apoio significativo a Aníbal. A diplomacia tornou-se extensão direta da guerra, operando para isolar Cartago e restringir suas opções estratégicas. O objetivo não era vencer rapidamente, mas garantir que o conflito se prolongasse até que o desequilíbrio estrutural favorecesse definitivamente a República. O impacto social foi profundo. Famílias perderam múltiplos membros, propriedades foram devastadas e regiões inteiras sofreram com escassez. Ainda assim, o aparato político manteve coesão suficiente para evitar colapso interno. Magistraturas continuaram funcionando, leis foram adaptadas à emergência e rituais públicos reforçaram a ideia de continuidade institucional. A mensagem transmitida era clara. Roma podia sangrar, mas não recuaria. Essa fase da guerra marcou o esgotamento progressivo da estratégia cartaginesa na Itália. Sem capacidade de forçar decisão rápida e enfrentando um adversário disposto a aceitar perdas indefinidamente, a campanha começou a perder eficácia política. O conflito deixava de girar em torno de vitórias isoladas e passava a ser definido pela capacidade de cada lado de sustentar pressão ao longo dos anos, transformando resistência administrativa em arma tão decisiva quanto qualquer formação no campo de batalha. Enquanto a guerra na Itália se prolongava sem decisão final, Roma deslocou o eixo estratégico para onde a sustentação cartaginesa era mais vulnerável. A Península Ibérica concentrava minas de prata, centros de recrutamento e depósitos acumulados ao longo de anos. Atacar esse espaço significava cortar o fluxo que mantinha o exército cartaginês ativo longe de casa. A escolha não buscava vitória simbólica, mas interrupção material do conflito. As campanhas romanas na Espanha começaram com reconhecimento agressivo e construção gradual de presença. Portos foram pressionados, rotas interiores ameaçadas e alianças locais disputadas com promessas de proteção e autonomia. A guerra ali não exigia grandes batalhas imediatas, mas constância. Cada cidade capturada reduzia a arrecadação cartaginesa. Cada mina perdida diminuía a capacidade de pagar tropas e comprar lealdade. O conflito passava a ser decidido por balanços de recursos, não por choques espetaculares. A resistência cartaginesa enfrentou dificuldades estruturais. Com o comando central fragmentado e a tensão dividida entre frentes distantes, reagir com rapidez tornou-se cada vez mais difícil. Tropas enviadas como reforço chegavam em número insuficiente e sem coordenação plena. A experiência acumulada por Aníbal Barca, na Itália,
não podia ser transferida diretamente para a Ibéria, onde decisões locais precisavam ser tomadas por outros comandantes sob pressão constante. Roma explorou essa dispersão. A estratégia combinava ataques a pontos logísticos, negociação com comunidades ibéricas e demonstrações seletivas de força para desencorajar resistência prolongada. O objetivo era transformar a presença romana em alternativa estável, enquanto a autoridade cartaginesa parecia distante e incapaz de garantir segurança contínua. O controle do território começou a mudar não por conquistas rápidas, mas por desgaste cumulativo. À medida que a situação na Espanha se deteriorava, o impacto na Itália tornava-se visível. O exército cartaginês passou a operar com recursos cada vez mais limitados. Reforços prometidos não chegavam. Pagamentos tornaram-se irregulares. A necessidade de viver do território aumentou, ampliando atritos com comunidades locais e reduzindo o apoio potencial. O isolamento estratégico transformou vitórias passadas em lembranças, enquanto o presente era marcado por contenção e escassez. A ofensiva romana na Ibéria não buscava destruir Aníbal diretamente, mas tornar sua posição insustentável ao longo do tempo. Ao atacar a raiz do esforço cartaginês, Roma demonstrou capacidade de aprender com a própria experiência e adaptar a guerra às suas vantagens estruturais. O conflito deixava de ser definido apenas pelo que acontecia na Itália e passava a depender de decisões tomadas a centenas de quilômetros, onde prata, homens e rotas estavam sendo sistematicamente retirados do alcance cartaginês. A deterioração cartaginesa na Espanha coincidiu com a ascensão de um comandante romano disposto a operar fora dos padrões tradicionais. Públio Cornélio Cipião assumiu a frente ibérica com compreensão clara do problema central. Vencer ali não exigia destruir todos os exércitos cartagineses, mas desorganizar o sistema que os mantinha. A prioridade passou a ser velocidade, surpresa e ataque direto a centros de decisão e armazenamento, reduzindo o tempo disponível para a reação inimiga. Cipião reorganizou forças para manobrar com autonomia. Marchas rápidas, reconhecimento constante e inteligência local passaram a orientar escolhas. Em vez de perseguir contingentes móveis, ele mirou portos, arsenais e depósitos de prata. A captura de centros logísticos que sustentavam pagamento e recrutamento teve efeito imediato sobre a capacidade cartaginesa de manter contratos e fidelidades. Cada golpe bem-sucedido encurtava o fôlego do adversário sem exigir batalhas de desgaste. A diplomacia acompanhou a manobra militar. Comunidades ibéricas foram abordadas com propostas concretas de proteção e estabilidade, contrastando com a presença cartaginesa cada vez mais distante. O método romano explorava a fadiga política local, oferecendo previsibilidade administrativa em troca de lealdade. Esse deslocamento de alianças reduziu a profundidade estratégica cartaginesa e expôs guarnições isoladas a rendições negociadas. No campo, Cipião evitou confrontos desnecessários. Quando batalhas ocorreram, foram escolhidas por vantagem clara de terreno e tempo. A coordenação entre infantaria e cavalaria priorizou ruptura rápida e perseguição curta, evitando prolongar o combate além do necessário. A intenção era preservar forças para o próximo movimento decisivo, mantendo pressão contínua sobre múltiplos pontos ao mesmo tempo. O impacto dessa abordagem foi cumulativo. A perda de portos limitou o recebimento de suprimentos. A interrupção da prata comprometeu pagamentos. A deserção de aliados enfraqueceu o recrutamento. A guerra na Itália começou a sentir os efeitos de decisões tomadas na Espanha, não por ação direta contra Aníbal Barca, mas pela redução sistemática de sua margem operacional. A campanha ibérica consolidou um aprendizado institucional romano. Vencer sistemas exigia atacar nós críticos, não apenas enfrentar forças em campo. Ao replicar com disciplina administrativa elementos antes usados por Aníbal, surpresa, escolha de alvos e controle do ritmo, Roma inverteu a dinâmica do conflito. A pressão deslocou-se do confronto imediato para a sustentabilidade do esforço cartaginês, criando condições para transferir a guerra ao território africano,
com vantagem acumulada e iniciativa preservada. Com o eixo da guerra deslocado pela ofensiva romana na Espanha, a permanência de Aníbal Barca Sandre na Itália passou a operar sob restrições crescentes. O exército que atravessara montanhas e vencera batalhas decisivas agora precisava sustentar-se em território cada vez mais vigiado, com menos aliados confiáveis e recursos irregulares. A mobilidade continuava sendo vantagem, mas a necessidade de movimento constante aumentava o consumo de homens e animais, aprofundando o desgaste acumulado ao longo dos anos. As cidades que haviam aderido após grandes vitórias passaram a avaliar custos com mais cautela. A proteção oferecida era intermitente, pois o exército cartaginês não podia permanecer estacionado indefinidamente. Guarnições romanas retomavam posições quando a força principal se afastava. Esse vai-vem minava a confiança e reduzia a disposição de fornecer suprimentos e recrutas. A guerra deixava de ser promessa de libertação rápida e tornava-se convivência prolongada com incerteza. Roma explorou esse cenário com contenção disciplinada. Em vez de confrontar diretamente, forças romanas acompanharam à distância, bloqueando acessos, protegendo colheitas e negando oportunidades de saque fácil. Pequenos choques ocorriam quando vantajosos, sempre evitando oferecer terreno favorável ao inimigo. O resultado foi a redução gradual da capacidade cartaginesa de escolher onde e quando agir. Cada decisão precisava considerar não apenas o inimigo, mas a própria sobrevivência logística. O desgaste humano tornou-se visível. Veteranos experientes foram sendo perdidos sem substituição equivalente. Recrutas locais não possuíam o mesmo treinamento nem a mesma coesão cultural. A diversidade que antes oferecia flexibilidade passou a exigir esforço maior de comando para manter disciplina e coordenação. Pagamentos irregulares e expectativas frustradas alimentaram deserções silenciosas, difíceis de conter sem recursos abundantes. A ausência de reforços significativos agravou o quadro. As rotas que ligavam a Itália às bases cartaginesas estavam sob pressão constante, e as derrotas na Espanha reduziram drasticamente a capacidade de enviar homens e dinheiro. A campanha italiana passou a operar como sistema fechado, consumindo o que restava sem perspectiva clara de reposição. O tempo, que no início havia favorecido a surpresa, agora trabalhava contra a continuidade do esforço. Nesse estágio, a guerra transformou-se em equilíbrio tenso. Aníbal permanecia perigoso, capaz de infligir danos locais e manter a tensão romana dispersa. Roma, por sua vez, aceitava a presença inimiga como custo temporário enquanto consolidava vantagens em outras frentes. O conflito deixava de girar em torno de golpes decisivos e passava a ser definido pela resistência estrutural, na qual a capacidade de sustentar homens, pagar soldados e controlar território tornava-se mais determinante do que qualquer vitória isolada em campo aberto. A mudança decisiva ocorreu quando que Roma levou a guerra ao território cartaginês. A ofensiva na África não buscava apenas vitória militar imediata, mas criar ameaça direta ao núcleo político e econômico de Cartago. Desembarques controlados, alianças com chefias locais e ataques a áreas produtivas inverteram o eixo psicológico do conflito. Pela primeira vez, Cartago enfrentava a possibilidade concreta de combate em sua própria região vital, enquanto o principal exército permanecia distante. A campanha africana foi planejada para explorar fragilidades internas. A dependência cartaginesa de rotas, tributos e estabilidade urbana tornava o território sensível a interrupções rápidas. A presença romana pressionou elites, afetou a arrecadação e expôs divisões políticas latentes. A necessidade de defender cidades e campos reduziu a margem para sustentar forças no exterior. O custo de manter Icío Aníbal Barca Pimões na Itália passou a competir diretamente com a sobrevivência do próprio Estado. O efeito diplomático foi imediato. Potências e comunidades que observavam o conflito recalcularam riscos. A percepção de que Roma podia operar com segurança longe de casa, enquanto Cartago sofria pressão direta, alterou expectativas. A urgência levou a decisões rápidas. Priorizar a defesa do território africano
exigia concentrar comando e recursos. A solução foi chamar Aníbal de volta, não como escolha estratégica ideal, mas como resposta necessária a uma ameaça existencial. O retorno implicou concessões. A travessia exigiu reorganização apressada de forças, abandono de posições italianas e ruptura definitiva com projetos de longo prazo na península. Tropas veteranas retornaram com experiência acumulada, mas em número reduzido e com desgaste evidente. O tempo passado longe de casa havia mudado o equilíbrio regional, e o reencontro com a realidade africana ocorreu sob pressão intensa. A chegada de Aníbal à África não significou retomada imediata de iniciativa. O terreno político estava alterado. Alianças precisavam ser renegociadas e a urgência defensiva limitava opções. Roma havia conseguido o que buscava: deslocar o centro da guerra para onde decisões rápidas se tornavam inevitáveis. O confronto final deixava de ser possibilidade distante e passava a ser necessidade imposta pelas circunstâncias, com pouco espaço para manobra prolongada e margem reduzida para erros. O encontro decisivo ocorreu em solo africano, em terreno escolhido para reduzir surpresas e favorecer coordenação ampla. Zama oferecia espaço suficiente para manobras controladas, permitindo que ambos os lados aplicassem doutrinas amadurecidas ao longo de anos de guerra. Aníbal Barca retornava com veteranos experientes, mas em número limitado e com logística pressionada. Do lado romano, Públio Cornélio Cipião reunia forças treinadas para operar em conjunto, apoiadas por alianças locais decisivas. A abertura do confronto expôs a adaptação romana. O uso cartaginês de elefantes, pensado para romper formações e causar pânico, encontrou resposta preparada. Corredores foram abertos entre unidades, permitindo a passagem dos animais sem desorganizar as linhas. Sinais coordenados e disciplina mantiveram a coesão sob pressão inicial, neutralizando o impacto psicológico esperado. Parte dos elefantes desviou-se, outros foram contidos sem causar ruptura decisiva. A infantaria avançou em fases. O primeiro contato foi duro e prolongado, refletindo a experiência acumulada dos veteranos cartagineses. O combate manteve-se equilibrado enquanto as linhas se testavam, com avanços e recuos controlados. A diferença começou a surgir nos flancos, onde a cavalaria romana, fortalecida por aliados númidas, obteve vantagem progressiva. A mobilidade superior permitiu expulsar a cavalaria cartaginesa do campo e ganhar liberdade de ação. O momento decisivo ocorreu quando essa cavalaria retornou ao combate principal. O ataque pela retaguarda replicou, em sentido inverso, o princípio de envolvimento que havia destruído exércitos romanos anos antes. A pressão combinada reduziu o espaço de manobra cartaginês, forçando o colapso gradual da ordem. A disciplina manteve resistência por tempo considerável, mas a convergência de forças tornou a posição insustentável. A derrota em Zama encerrou a capacidade cartaginesa de conduzir guerra ofensiva em grande escala. As perdas não foram apenas humanas. O resultado impôs termos que limitaram a autonomia militar, reduziram recursos e submeteram decisões estratégicas à vigilância externa. A vitória romana não se apoiou em um único artifício, mas na integração de aprendizado tático, alianças eficazes e controle do ritmo do confronto. O campo de Zama marcou o ponto em que a guerra de manobra encontrou um adversário preparado para absorver impacto, adaptar-se rapidamente e responder de forma coordenada. O conflito, que começara com surpresa e mobilidade, terminou com disciplina e sistema. A partir desse momento, o poder no Mediterrâneo Ocidental passou a obedecer a outra lógica de comando e alcance. A derrota militar não encerrou a influência de Aníbal Barca dentro de Cartago. Ao retornar, ele passou a atuar no campo administrativo com a mesma lógica operacional aplicada à guerra. O problema central era financeiro. As indenizações impostas após Zama drenavam prata de forma contínua e o sistema fiscal cartaginês permitia evasão por parte das elites mercantis. Aníbal concentrou esforços em reorganizar a arrecadação, reduzir intermediários e impor transparência aos fluxos de pagamento.
O objetivo era simples e mensurável: cumprir obrigações externas sem paralisar a economia interna. As medidas encontraram resistência imediata. Famílias influentes, acostumadas a operar com ampla margem de manobra, viram seus privilégios ameaçados. A oposição não se apresentou como discordância técnica, mas como acusação política. A proximidade de Aníbal com decisões militares passadas e sua popularidade tornavam conveniente associá-lo a riscos de instabilidade. A retórica passou a tratar eficiência administrativa como ameaça ao equilíbrio interno, criando ambiente propício à denúncia externa. Roma acompanhava cada movimento. Mesmo derrotado, Aníbal permanecia ativo, capaz de organizar recursos e impor disciplina. Para Romadier, a permanência de um estrategista desse nível representava risco latente, não pela possibilidade imediata de guerra, mas pela capacidade de reconstrução a médio prazo. A pressão diplomática aumentou, exigindo sua entrega sob pretexto de garantir cumprimento dos termos de paz. Diante da convergência entre oposição interna e exigências externas, a posição de Aníbal tornou-se insustentável. A decisão de partir foi operacional, não dramática. Permanecer significaria paralisar reformas e expor a cidade a sanções mais duras. A saída preservava a possibilidade de continuar influente fora do alcance direto romano. O deslocamento foi rápido, utilizando rotas conhecidas e contatos estabelecidos durante anos de campanha. A transição do campo militar para o político revelou continuidade de método. Aníbal tratou finanças como logística, instituições como linhas de suprimento e elites como variáveis de risco. O conflito não havia terminado, apenas mudara de forma. A perseguição que se seguiu indicou que Roma entendia essa continuidade com clareza. Enquanto ele respirasse e pudesse aconselhar, planejar ou reorganizar, o problema não estaria resolvido. A guerra passava a existir fora dos campos de batalha, sustentada por vigilância, pressão diplomática e eliminação sistemática de alternativas. A saída de Aníbal Barcos de Cartago abriu uma nova fase marcada por deslocamento constante e serviço a potências interessadas em sua experiência. O primeiro abrigo ofereceu espaço para reorganizar contatos e avaliar o tabuleiro político do Mediterrâneo Oriental, onde reinos observavam com atenção a expansão de Roma. Para esses governantes, o valor de Aníbal não estava em símbolos, mas em método. Leitura de terreno, gestão de tropas heterogêneas, ataque a nós logísticos e compressão do tempo decisório do adversário. O emprego foi pragmático. Conselhos militares, planos de campanha e reformas defensivas buscavam elevar rapidamente a capacidade de resistência local. Aníbal priorizava o que podia ser implementado com recursos existentes, evitando esquemas que exigissem preparação longa. Onde havia frota, sugeria interdição seletiva. Onde havia cavalaria, enfatizava reconhecimento e mobilidade. Onde faltava disciplina, propunha cadeia de comando curta e punições claras. O objetivo era produzir efeito mensurável antes que a pressão romana se tornasse insuportável. Roma respondeu com vigilância contínua. Embaixadas, tratados e ameaças indiretas cercavam os reinos que ofereciam abrigo, deixando claro o custo de manter o estrategista em atividade. A presença de Aníbal convertia-se em risco diplomático imediato, forçando escolhas rápidas. À medida que o cerco político se fechava, as opções de ação diminuíam. A mobilidade, antes vantagem decisiva, tornava-se necessidade para evitar captura. O deslocamento final ocorreu sob pressão máxima. Sem possibilidade de reunir forças próprias, nem de permanecer protegido por aliados dispostos a enfrentar Roma, Aníbal buscou refúgio em território onde a extradição não fosse imediata. A decisão que encerrou sua trajetória foi tomada para impedir que a iniciativa passasse ao adversário. Ao controlar o próprio desfecho, ele negou a Roma o triunfo simbólico de exibição pública e julgamento, mantendo até o fim o princípio de negar ao inimigo o ritmo da ação. A notícia espalhou-se rapidamente, produzindo efeito político desproporcional ao evento físico. O desaparecimento do estrategista removeu um fator de incerteza que condicionava decisões romanas havia décadas. O Mediterrâneo Oriental ajustou alianças.
e a vigilância concentrou-se em estruturas, não mais em indivíduos. A guerra, que começara com surpresa e mobilidade, terminou com contenção e administração do risco, selando a transição definitiva para uma ordem em que a superioridade institucional superava a genialidade isolada. A longa guerra contra Aníbal Barca produziu mudanças duráveis na forma como Roma organizava poder, planejava campanhas e avaliava riscos. A República passou a tratar conflitos não como sequências de batalhas decisivas, mas como sistemas prolongados que exigiam coordenação entre política, finanças e comando militar. O aprendizado veio do custo: exércitos destruídos, territórios ameaçados e a percepção de que o inimigo podia escolher o terreno e o tempo do golpe. No plano militar, a adaptação foi prática. A importância do reconhecimento constante, da proteção de linhas de suprimento e do ataque a centros logísticos tornou-se parte do repertório romano. O comando passou a valorizar flexibilidade tática, evitando concentração excessiva que pudesse ser explorada. A integração entre infantaria e cavalaria recebeu atenção renovada, assim como a necessidade de responder rapidamente a mudanças no campo. O objetivo não era imitar o inimigo, mas neutralizar as vantagens que haviam causado derrotas anteriores. Administrativamente, Roma fortaleceu mecanismos de mobilização contínua. O recrutamento em ondas sucessivas, a padronização de equipamentos e a criação de reservas permitiram sustentar campanhas longas, sem colapso imediato. A guerra deixou de ser evento episódico e passou a ser função permanente do Estado. Esse ajuste ampliou a capacidade de projeção de força e reduziu a dependência de vitórias rápidas para manter coesão interna. A política externa também se transformou. A experiência demonstrou que permitir o surgimento de potências regionais independentes criava riscos acumulativos. A resposta romana foi ampliar zonas de influência, intervir preventivamente e manter vigilância constante sobre aliados e antigos inimigos. A expansão territorial passou a ser vista como forma de eliminar futuros pontos de apoio para adversários capazes de repetir a estratégia cartaginesa. No Mediterrâneo Ocidental, o efeito foi imediato. Cartago permaneceu economicamente ativa, mas sem autonomia militar. Outras cidades e reinos ajustaram comportamentos, evitando confrontos diretos e buscando acomodação. A memória da campanha de Aníbal funcionou como referência negativa, orientando decisões romanas por gerações. O poder passou a ser exercido com menos tolerância à incerteza estratégica. Essa transformação consolidou uma lógica de domínio baseada em administração do risco. Roma aprendeu que derrotar um inimigo excepcional exigia tornar o sistema imune à excepcionalidade. A resposta não foi produzir outro comandante singular, mas construir estruturas capazes de absorver choques, corrigir erros e continuar avançando. O resultado foi um modelo de poder que privilegiava continuidade, disciplina e alcance prolongado, redefinindo o equilíbrio do mundo mediterrâneo por séculos. A história de Aníbal Barca terminou longe dos campos onde havia imposto derrotas que mudaram o curso da guerra, mas seus efeitos permaneceram incorporados às estruturas de poder do Mediterrâneo. O conflito não produziu apenas vencedores e vencidos imediatos. Ele redesenhou prioridades, métodos e limites. Roma Tmiis não saiu da guerra mais corajosa ou mais brilhante, e sim mais cautelosa, mais organizada e mais disposta a impedir que riscos semelhantes voltassem a se formar. A campanha demonstrou que vitórias táticas, mesmo extraordinárias, não bastam quando o adversário possui profundidade demográfica, capacidade administrativa e disposição para aceitar perdas extremas. Roma sobreviveu, porque transformou derrota em ajuste operacional contínuo. Ao negar batalhas quando necessário, proteger recursos vitais e atacar as bases materiais do inimigo, a República converteu tempo em arma estratégica. O conflito foi vencido fora do campo decisivo, pela persistência institucional. Para Cartago, o resultado foi restrição duradoura. A cidade manteve atividade econômica, mas perdeu autonomia militar e liberdade de decisão. O sistema que havia produzido campanhas ousadas tornou-se vigiado e limitado. A genialidade individual,
Antes capaz de deslocar o eixo da guerra, passou a ser neutralizada por acordos, pressão diplomática e controle preventivo. O espaço para improvisação estratégica foi reduzido a quase zero. O legado imediato não foi paz estável, mas nova forma de domínio. Roma passou a atuar para eliminar condições que permitissem o surgimento de ameaças semelhantes, expandindo influência, ocupando pontos-chave e impondo presença constante. O medo que Aníbal havia instilado transformou-se em diretriz de segurança. Não permitir que um inimigo volte a escolher o momento, o lugar e o método do ataque. Se você chegou até aqui, por favor, deixe o like, se inscreva no canal e comente algum tema histórico que você gostaria de ver por aqui. Sua ideia pode se transformar em vídeo. Bom descanso e até o próximo vídeo.